Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, segunda-feira, mais uma semana começando, o primeiro dia útil da semana. E a nossa reflexão está no livro de Isaías, capítulo 24, versículos 5 e 6. Então, Isaías 24, versículos 5 e 6. E eles dizem o seguinte: a terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna. Por esse motivo, a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Amém. Bom, meus queridos, profeta Isaías nos lembrando, né? Nos lembrando que a terra está essa bagunça que está, essa inversão de valores, essa confusão, é guerra, é violência, né? Desenfreada, está desse jeito pela culpa nossa, né? Nós, habitantes da Terra, que somos os responsáveis por essa bagunça toda, né? Porque quebramos a aliança eterna, quebramos a aliança que fizemos há tempos atrás com Deus. E é importante, né, a gente saber disso, a gente chamar essa responsabilidade para a gente, porque é muito fácil, né, dizer, mas o mundo está assim, está essa bagunça, é porque Deus quer que esteja. Não, né, não. Deus não fez o mundo para que a gente sofresse. Deus não fez o mundo para que houvesse guerras, para que houvesse fome, para que houvesse sofrimento, angústias, aflições. Não, né? Não. Deus não fez o mundo para isso, né? Deus se entristece quando a gente sofre, né? Deus não fez a humanidade para que ela sofresse, né? Estamos sofrendo por responsabilidade nossa mesmo. É o livre-arbítrio. Escolhas erradas trazem consequências ruins, né? Isso é fato, né? Isso não tem como mudar isso. A gente escolheu nós vamos, a gente plantou A, nós vamos colher A. Não tem como plantar A e colher B. Não tem como. Então, estamos vivendo o que nós mesmos plantamos, né? Eu digo, né, que é importante que a gente saiba disso, que a gente chame essa responsabilidade para a gente, porque a gente precisa, né, de alguma forma, consertar, né, entre aspas, consertar esse erro. Então, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar o presente, né, para que o futuro seja diferente desse presente de hoje. Então, a gente precisa acertar, né, os nossos passos, acertar nossos caminhos. Não que a gente já não tenha feito isso, que a gente não faça isso, né? Precisamos realmente fazer isso que já estamos fazendo e nos manter nesse caminho, no caminho do bem, no caminho de Deus. Fazer as coisas que agradam a Deus, levar uma vida que agrade a Deus. Por quê? Porque dessa maneira, né, quando Jesus voltar, na segunda vinda de Jesus, que ele volta, né, voltará para pegar a sua igreja, para resgatar a sua igreja, que somos nós, né? A gente não tenha nenhuma surpresa desagradável, né? Que a gente seja resgatado por Jesus e não esquecido por Jesus, né? Que não tem nada mais triste, né, do que Jesus se voltar para a gente e falar, olha, eu não te conheço, né? Afaste-se de mim, eu não te conheço, né? Isso é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano. Então a gente está, como eu disse, entre aspas, consertando esse erro que nós mesmos criamos, né? Escolhemos errado no passado e estamos agora, hoje, né, colhendo as consequências. Mas nós podemos, né,
agora, nesse presente, mudar o nosso jeito de viver, mudar a nossa maneira de pensar e levar uma vida completamente diferente do que a gente levava, nos arrependermos e seguirmos o caminho que agrada ao nosso Pai, que é o que a gente já fez. A gente já se arrependeu, a gente já se converteu e a gente está agora levando uma vida santa, uma vida reta, que a gente continue nesse caminho para que a gente não caia aqui na profecia de Isaías, né, que o culpado somos nós quebramos a aliança, né, nós vivemos agora esse mundo por isso, né, por ter quebrado a aliança, por ter deixado para trás os ensinamentos de Deus, os estatutos de Deus, e agora o mundo está essa baderna que está. Então que a gente não entre, né, nesse meio, né, pelo contrário, que sejamos salvos. Afinal de contas, é o nosso propósito, né, de vida. A gente sabe que aqui é uma escola, estamos aqui para aprender, no final teremos uma prova, uma sabatina, que vai nos posicionar daí. Olha, você foi aprovado, você vai para cá. Olha, você foi reprovado, você vai para lá. E não é isso que a gente quer ser aprovado, com certeza. Então, que a gente continue nesse caminho, que a gente não esmoreça, que a gente não se distraia com as coisas do mundo, que a gente não se deixe enganar pelas coisas do mundo, que a gente se afaste cada vez mais das coisas do mundo e que a gente se apegue cada vez mais às coisas de Deus, ao caminho da retidão, ao caminho santo. Sejamos imitadores de Deus, imitadores de Jesus, sejamos imitadores de Paulo, que era imitador de Jesus, para que a gente trilhe esse caminho, para que a gente trilhe esse caminho com sucesso, que a gente trilhe esse caminho sem nos distrairmos com as coisas pequenas, com prazeres pequenos, prazeres momentâneos, não, que a gente não se apegue a isso, que a gente não caia nessa estratégia do inimigo, né? Que sejamos vivos, fiquemos atentos às distrações, às coisas do mundo, para que a gente não caia, né, nessas armadilhas, que a gente siga reto, que a gente siga firme, que a gente siga o caminho do bem, que a gente agrade a Deus 24 horas por dia, que a gente chame para nós a responsabilidade se e quando errarmos, que a gente volte, que a gente se erga, que a gente se levante, que a gente vá ao caminho certo de novo, que a gente se arrependa e que a gente permaneça nesse caminho até o final, porque o final está perto. Do jeito que anda esse mundo, do jeito que está esse mundo, essa bagunça, esse mundo de pernas para o ar, isso demonstra que Jesus está voltando. Ele está voltando. Então, que a gente tenha isso em mente, que a gente tenha isso na cabeça e que a gente permaneça no caminho do bem, no caminho da retidão, no caminho santo, que a gente agrade a Deus, que a gente consiga, né, ficar focado em Jesus, ficar focado nas coisas que Ele ensinou, porque a gente sabe que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, que a gente permaneça nesse caminho, para que a gente não desagrade a Deus e não desagrade a Jesus, para que Jesus nos reconheça quando vier buscar a sua igreja e que Ele nos receba de braços abertos, em nome de Jesus. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma grande segunda-feira, uma grande semana. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa fazer as escolhas certas, para que a gente possa ter o discernimento de escolher o que é certo, o que é errado, e que a gente sempre faça as escolhas corretas. Que a gente se aproxime cada vez mais do nosso Pai, que a gente leve uma vida santa, em nome de Jesus. Sejamos hoje, queridos, melhores do que fomos ontem e que Deus nos dê uma segunda-feira repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, Deus abençoe a todos
e até amanhã, se Deus permitir. Grande abraço, querido. Até amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.